código do serviço ele é bem simples, né? Como eu criei uma interface que fala para mim qual o contrato que o serviço deve ter, se você bater o olho aqui, você sabe que todo serviço tem um request, que recebe um CEP e retorna o endereço completo ou o erro, né? E aí, como aqui tem esse asterisco, eu estou querendo dizer que esse cara aqui é um ponteiro. E por que eu quero que ele seja um ponteiro? Porque sendo um ponteiro, ele pode não existir na memória. E se ele não existe na memória, ele é nulo. Então, quando eu coloco isso aqui, eu quero dizer o seguinte: esse valor pode vir nulo. Porque ele vai vir nulo se tiver um erro. Entendeu? Então, vamos pegar o primeiro aqui do VACEP, por exemplo. Aqui dentro eu tenho duas pastas. Ambas estão no mesmo pacote. Então, que tem uma acessa na outra sem a regra do letra K mal case ou não. Então, no VACEP, eu crio uma struct. Eu crio um new que instancia essa struct, né? Que aí, lembrando, pensa como se fosse uma classe. E aí, quando eu faço a instanciamento dela, ela leva o método request com ela, que está aqui embaixo, né? Porque eu vinculei ela através de fazer isso aqui. Então, quando eu chamar o método new lá no meu Lagoinha, lá no arquivo lagoinha.go, ele vai retornar a struct instanciada, e ela instanciada ela vai ter esse método aqui, né? Que é público, porque a primeira letra é maiúscula. E aqui eu só faço a requisição para o API CEP, né? O modo de fazer requisição no Go também é bem diferente do JavaScript, né? É bem mais trabalhoso, que é mais low level, né? E aqui tem os if erro, esse tipo de coisa, mas aqui dá para vocês verem que é uma requisição comum, né? Eu faço um get passando o CEP. E aí eu fecho a conexão e faço o decode do JSON, né? Que ele me retorna. Se me retornar um erro, ele retorna o erro aqui. E retorna vazio o CEP, né? Que nem eu falei. Aqui é um ponteiro porque isso aqui pode retornar vazio. Então, eu tenho o valor e o erro. Se retornou nulo aqui, ele retorna o erro. Se me retornar o valor, né? Que no caso, ele chama esse formatter aqui, ó. Se ele me retornar o valor, o erro vai nulo. Esse formatter aqui, ele é como se fosse um método privado dessa classe aqui, que no caso é struct, que ele está em letra minúscula, e esse aqui é o público, né? Então aqui o que esse formatter faz é, ele só verifica se retornou alguma coisa e monta o meu objeto, né? O objeto final. Se não retorna nada, ele só fala que o CEP não foi encontrado. E aí, que nem eu falei, né? Como ele respeita a interface, todos os outros são assim. Se eu olhar aqui no VACEP Model, eu tenho o response, né? Que é como se fosse o meu tipo de response da API. Cadê? Aqui, ó, tá vendo o response aqui? Tá minúsculo, tá vendo? Tá minúsculo. Mas eu acesso, mesmo estando num arquivo diferente, porque eles são do mesmo pacote. Não, os dois são do mesmo pacote. Então eu consigo acessar aqui. Então pensa que serve esse model aqui. E aí, que nem eu falei, né? Como é a mesma interface, se a gente entrar no outro, a gente pode esperar exatamente a mesma assinatura, né? O formatter não é obrigatório, porque não tem lá, mas o request é. Então eu posso esperar que sempre vai ter um request aqui que vai me retornar um CEP ou um erro. O que acontece aqui no meio é o problema do serviço. É a forma da implementação, esse tipo de coisa. Isso eu tenho que retornar um CEP ou um erro. Mas eles fazem a mesma coisa, tá vendo? O do Correios é o mais complicado, porque ele é XML, né? Aqui vocês conseguem ver que essa struct, ela tem umas anotações, né? Então deixa eu entrar aqui, ó, model. Ela tem umas anotações, que significa o quê? Essas anotações aqui, ó. Que é o quê? Quando eu fizer o decode dessa struct, que o tipo dela é essa daqui, esse cara aqui, quando eu fizer o decode de JSON, o nome do campo vai ser CEP. Mesma coisa state. Então eu posso ter um nome aqui, imagina que a resposta venha em português. Então seja estado. Entendeu? Então, a nível de código, eu posso botar .state, mas a nível de JSON seja estado. Então, a propriedade é diferente. Isso é uma coisa bem maneira, né? Principalmente quando a gente está integrando com o serviço brasileiro, tipo Correios, que o nome das propriedades é em português. O código pode continuar sendo em inglês. Que na hora de você acessar vai ser em inglês ainda. É para isso que serve aquelas annotation. E aí tem annotation para tudo. Para JSON, XML, campo de banco, né? No caso, se você estiver usando Mongo, é Bison.
esse tipo de coisa. Mas é bem maneiro. No JavaScript, pra você fazer isso aí, você tem que fazer na mão, né? Você fica fazendo adapter. Não que no Go você não tem que fazer adapter, né? Com linguagem de tipo, tipada. Ó, no do Correios, ele segue a mesma interface, né? Então eu tenho um método request público. Mas aqui essa horrorosidade do XML, né? Então eu tenho a URL do Correios aqui, só que eu mando um XML de payload. Então, push request como um XML. Né? Então, aqui eu seto aqui, ó, o header para SOAP, XML, e faço a requisição. Então, você vê que é bem mais trabalhoso, mas é por causa da peculiaridade do Correios. Acho que nem eu disse, a forma como eu faço aqui é indiferente. Eu só tenho que retornar um CEP e um erro.